Então, a estrutura, ou a organização, ou o segmento da ação humana, ela vai se organizando tanto na potência, naquilo que você tem como potencialidade, e essa potencialidade, boa noite, não, que bom, Cintia, com vai se distinguindo e ao mesmo tempo se sobrepondo a potência e a ação específica e os atos específicos mediante uma relação com os objetos formais do próprio indivíduo. Pode parecer um pouco nebuloso no início, mas vai se clareando. Boa noite, Lucas. Vai se clareando durante essa série que eu vou pôr a minha teoria sobre a relação das 22 estruturas ou segmentos ou unidades que a personalidade, boa noite, vai se organizando entre a potência e o ato. Então, quando você faz uma adentra ao cérebro, você percebe que ele precisa de um conceito mais realista para que ele se estruture. E a realidade, mesmo que seja subjetiva, para o cérebro ele é transformado em objetivo. Esse estudo acurado vai se organizando, vai formando o indivíduo na formação de escolhas, na formação daquilo que ou a pessoa escolhe ou a pessoa é escolhida por desejos ainda não muito decifráveis. E aí vem começar a formação de conceitos muito aberrantes e antagônicos. É muito perspicaz perceber que na longa trajetória nossa como seres humanos, nós acabamos quase que inconscientemente vendo uma metodologia acerca da natureza do que seria nós seres humanos. E é aí que vem a minha visão hertziniana. Porque eu considero o indivíduo como um agente causador, um agente que é, seja consciente ou não, produtor de uma espontaneidade, que é de uma riqueza e de uma visão quase única, porque a espontaneidade permite o surgimento de criatividade, e isso quase que envolto de uma sensibilidade. Então, essa espontaneidade natural que nós temos, que às vezes é esmagada pelo ambiente, ou a criatividade moldada pela sensibilidade, ela vai dando uma gênese, e essa gênese ela vai trazendo consigo fatores que são tanto favoráveis quanto desfavoráveis ao seu avanço. Então, na verdade, existe bombas no meio do caminho, você vai se explodir nele, ou você vai fala, irmão, Iago, ser capaz de ter uma visão, aí, novamente, dentro de uma humildade compreensível pela minha teoria, que é normal, essa visão que eu tenho, essa visão ebserniana, ela é muito favorável à junção dessas três conceitos da espontaneidade, criatividade e sensibilidade. E junto a essa, ela declina uma tendência, infelizmente, inicialmente destrutiva. Por quê? Isso é mediada pelas emoções. E as condições da vida às vezes não são tão favoráveis para a criação. Ela nos perturba,
o lago não fica tão tranquilo. E esse lago, naquele ambiente que você imagina que seja um ambiente propício para a sua formulação, para o seu ser que vai sendo forjado dentro de responsabilidade e de recursos, tanto cognitivos e principalmente conceitos afetivos, que esses são os fatores que vital para uma modificação. Então, quando percebemos uma renovação de uma relação afetiva, o afeto segue outros princípios, outras ações que vão transformando o indivíduo. Aí, novamente, a relação intensifica do DNA com o ambiente e permite, e isso centenas de trabalhos mostram que quando você analisa a coisa de forma cognitiva, racional, um exemplo, você está na bosta de um relacionamento que não está dando certo, mas você sabe que é uma bosta. Racionalmente, porque todos disseram, mas afetivamente, vocês podem estar ligado. E vamos imaginar uma relação que eu acho fundamental, que é a relação com o estudo. Para muita gente pode ser uma relação cognitiva, eu vejo uma relação afetiva, porque é nessa relação afetiva que ela vai permitir uma ação transformadora sobre o meio. Vou mostrar com um detalhe o quanto que o afeto pode te turbinar ou não. Um dos afetos, um dos sentimentos é o medo. E o medo bloqueia completamente a ação do seu cérebro. Bloqueia a sua perspectiva de criação. Ele bloqueia aquele sentimento de propriedade do indivíduo como um ser que é capaz de se ligar aos sentidos externos, aquilo que é modulado. Então, esses sentidos que são chegados a nós pelo conhecimento, boa noite, fala irmãos, esse conhecimento, ele é quase uma posse de uma imagem. Valeu, o Rô ou o Márcio, os dois são um, então um agradecimento duplo na forma de uma única intenção. Então a posse da imagem material, presta atenção, ela é imaterial, mas é uma forma inteligível. Novamente, vai se clarear no final. Essa forma inteligível, ela vai transformando e vai depurando a sua essência. As coisas materiais se tornam basicamente irrelevantes, né? Se eu não me engano, boa noite, Aro, é o quitatis reis materiales, do latim, que é a coisa material. Fala. E essa parte é essencial num contexto onde os sentidos externos, os ambientes externos, e isso aí vale para tanto o tato, o paladar, o olfato, a audição, a visão, que todos esses sentidos podem ser distorcidos, podem ser manipulados, podem ser agregados para um fim. Mas como que eu vou ter um percurso existencial mais elevado? E novamente, eu quero que depois você veja o vídeo do jejum, e depois eu vou amanhã fazer uma ligação entre essas percepções e o jejum intermitente. Como que isso
interfere na formação. Então, você pode modificar a forma de pensar da pessoa pela uma perspectiva tátil. Márcio, e aí, firme? E esse tato ou esse paladar, quando ele é pressionado, e aí vale o conceito físico daquela que é uma pressão hiperbárica. Quem nunca sofreu pressão? Pressão de produção, pressão de ganhar dinheiro, pressão de pagar contas. Isso é um tipo de pressão que o cérebro, que o neurônio absorve. Só que esse processo ele vai se aprendendo e vai de forma não intencional, decodificando e formando a imagem da coisa, e isso é aprendido pela inteligência, que se aprende intencionalmente, mesmo que seja dentro de um padrão do subconsciente. Essa ação genuína do conhecimento é o homem, que eu chamo o homem, em busca do conceito intencional, ou conceito mais elevado. E a elevação transcendente é o que vai permitindo que o homem, novamente, entra naquele conceito da unidade que eu pus no início, a unidade do ser, a unidade do indivíduo. E esse sentido é o que vai fazendo você sair das prisões materiais para adentrar ao conceito imaterial. Esse só que vai ter uma que eu vou falar sobre o subconsciente, vai ser muito profundo. Talvez eu até gaste umas 2 horas, mas vai ser muito elucidador. Então, quando esses conceitos, que sejam eles tangíveis ou não, ele ativa no nosso cérebro um grau que inicialmente, mesmo que nós não percebemos, a um Bruno, um grau primitivo de imaterialidade da realidade. Então, quanto mais você tangencia isso, quanto mais você aprofunda nessa visão imaterial, mais as vias neuronais vão se organizando. E aí, essa organização ela vai sendo quase que uma imensa viagem anônima, mas que vai permitindo que os mitos, e aí podemos até pensar nos arquétipos, mas eu vou ficar no mito, ou nos contro, ou nas cosmogonia, que na Idade Média era vista como simplesmente aquele indivíduo que é capaz de se transformar, de melhorar, de se absorver e de depurar o que não é relevante. Digo um exemplo. Seguimos, penso que a maioria aqui segue Jesus Cristo. Quando analisamos a Bíblia, o Novo Testamento, a Nova Aliança, ele nos põe de frente quase como um espelho da alma. Ele depara com as nossas supostas exigências da realidade. Vou dar um outro exemplo. A maioria às vezes vai para a igreja ou pede a Deus para que ele o ajude. Significa simbolicamente uma exigência de que ele faça aquilo que eu acho como principal. É diferente da visão de eu não pedir nada, mas pedir a ele que faça aquilo que ele acha melhor para mim, porque eu não tenho nem tangencio a capacidade
global, a capacidade intelectiva do Deus Criador. E aí, boa noite, Wanderson. E aí, esse processo que exige essa neutralidade, que é muito comum nas técnicas projetivas, muito vistas, projetamos a nossa suposta independência, independência de desejar algo, a independência de dizer algo, a independência de projetar até o mundo subjetivo para o nosso próprio eu. Mas quando afrontamos essa gênese, esse conceito, o espelho da alma é o espelho de que coloca as nossas falhas, as nossas mesclas. Boa noite, fileira, sempre invariável. E quando mesclamos, por exemplo, um símbolo cristão, ele é um símbolo que ao mesmo tempo é inegável, mas ele é intangível e ao mesmo tempo ela é tangível. Eita, complicou? Não. Mas ele vai revelar o conhecimento seu e do outro. Essa leitura simbólica e do autoconhecimento, ele vai se formando e vai se reeducando dentro de registros simbólicos. Vamos com calma. Parece complexo, mas não é. Essa é até porque é uma teoria minha, formulada em anos, vendo o significado e vendo às vezes o que realmente funciona e não. E que muda. Muda a vida das pessoas. Muda. Então a teoria é longa, mas essa aqui é a gênese. Então, nesse sentido, o que temos de ter de forma inconsciente é uma dependência de quase que uma criptografia. Se pedimos algo, não pedimos, só faça que Deus norteie o caminho nosso. Isso é a exigência ou a leitura simbólica de um autoconhecimento para que nós, na maioria das vezes, torne ou pegue emprestado o poder de ver os símbolos, não só numa visão. E você marcou a live. Ah, tá. Esse conceito ele vai se manifestando, ele vai se organizando por números, por valores semânticos das palavras. Essa é uma das partes mais interessantes, porque algumas pessoas a palavra em si não tem tanto significado, mas para outros é como se abrisse uma porta e a pessoa literalmente noite ela percebe o significado de números, de conceitos, dos sonhos e como isso vai trabalhando numa interpretação consistente daquilo que, de certa forma, nós restringimos. Boa noite, meu amor. Restringimos, contido num manifesto quase que vai substituindo o nosso subconsciente. Porque é interessante que quando, antes de você agir, o primeiro sinal, quer dizer, o primeiro grupo de neurônios que dão o grito, ou que dão a ativação, ou que fazem uma nuvem fazer. Ah, tá. De neurônios é quando ele é ativado. Só que compreender isso leva-se um tempo. E quando começa-se a organizar esse, eu vou chamar de empréstimo do conceito do simbolismo, a maioria não consegue elaborar em torno disso um significado para mudar o comportamento.
um significado para mudar não só os sonhos, mas aquelas interpretações ou aquelas intuições que ficam quase uma mensagem. Boa noite, Taíde. E Xingu, como estamos no calor? Ju, Rio de Janeiro. Porque dois pesos e duas medidas? Como assim? Tá perguntando para mim. Vamos lá. Põe um contexto da palavra. Dois pesos e duas medidas, mas continuemos com um símbolo, que não é um registro muito tocado, mas ele está alocado em quase a área do cérebro, região parietal. Perceba que quando vemos certas imagens, ela por si só, ela tem um significado, ela tem um trabalho de que às vezes aciona raiva ou compaixão, mesmo que não saibamos o porquê isso está acontecendo. Esse trabalho de interpretação dessa subconsciente por intermédio de simbolismo, o tigrão judaizante, quem é judaizante, essa interpretação ela vai fazendo uma mensagem quase que pulsante, até porque a região subcortical ela vai fazendo interpretações nesse sentido para colocar palavras. Então, antes de você pensar, antes de você penetrar num significado ou num um símbolo poderoso, o símbolo da cruz cristã, ela vai muito mais do que simplesmente a Cristo crucificado. Ela norteia, ela significa vitórias, ela significa alguém que conseguiu, o verbo projeta para nós. E isso ele fazia com as alegorias, com as histórias. Ele tentava mudar as crenças inconscientes com histórias quase que infantis, mas que eram geniais. Então, quando o cristianismo mais se fortalece, não é quando se vai para a igreja ou se reza ou se ora e pede por coisas materiais. Se pede e se deve se ligar ao transcendente. E o transcendente nos comunica com projeções simbólicas. Ajudar alguém que está enfermo, trazer um conhecimento para quem está perdido. Esse que é o interessante. Quando se deforma o significado do simbolismo, por isso que o código da palavra é interessante. Então, eu posso usar o mesmo símbolo de Cristo, que é o símbolo da libertação, é o símbolo mais poderoso que nós temos. Mas eles podem deformar, mutilar ao ponto de passar uma imagem de que o cristão é um ser subserviente. Mas quando vamos para realmente a história do cristianismo, vemos que a última coisa que um cristão era era um ser subserviente. Pelo contrário, não, tá de boa, tá tranquilo, tô pegando a manha. Aí eu leio e eu quero responder ou ajudar, e aí depois que
Compreendo que algumas pessoas não estão um pouco perdidas, mas é compreensível. Essa visão, ela pode nos inspirar, nos tornarmos forte e grande ao mesmo tempo, com intensidade, com emoções, e não nos curvarmos ao mundo do jeito que está. Mas eles podem também deformar esse símbolo como uma forma. Valeu, Will. Estamos tentando passar um conhecimento depois de um dia de muito paciente, muita coisa complicada, mas eu não canso, vou continuar tentando ajudar. Eu acho que é assim que eu caminho. E desistir não é uma opção e nunca vai ser. Então, quando pensamos nessas. Porque fala tudo na representação simbólica, Cristo é um símbolo em si. Tanto um símbolo da, da, do verbo encarnado, da mostra, da vitória perante aquilo que mais nós temos medo, e alguns têm mais medo que o outro, que a morte. Lógico, pode fazer pergunta, não tem estresse, não tem problema não. De preferência que estejam ligados, mas se quiser fazer perguntas pessoais, está de boa, nós estamos tranquilos. Então, esse processo de simbolismo, quando ele é modificado, e esse é o grande pessoal. Tá certo. Essa visão, eu vou dar um exemplo de histórias de anos atrás. Por exemplo, a pessoa achava piamente que por ter tido uma situação de ter visto o pai frente a uma situação financeira ruim, suicidado na frente dos filhos, isso, de certa forma, para a maioria, seria o símbolo do fim, símbolo daquele que não deu conta. Só que hoje está mais do que compreensível, e compreendemos isso, que a depressão é uma doença neuroinflamatória. E muda completamente a decodificação da realidade. Esse pessoinha especial, isso aconteceu há uns 40 anos atrás. Eles tinham uma condição, perderam tudo. Eram 5 irmãos. O irmão mais velho teve uma ideia. Ele é meu amigo hoje, um grande amigo. O que ele fez? Ele propôs para os outros 4 irmãos, assim, todos trabalham. Isso na hora da situação. E é o medo da morte, mas quando eu tô. Talvez eu estou usando termos, né? Medo da morte seria o medo da morte perante Cristo. É um medo simbólico do cristianismo. É onde estou buscando as referências, né? Ele, pela base cristã que tinha, ele falou para os outros 4 irmãos: vocês trabalham, eu estudo, e aí vocês pagam meu estudo. Quando eu acabar de estudar, boa noite, Vinícius, nós vamos ajudar um por um. E a união familiar, a família, o poder, o símbolo que tem a família, o símbolo.
É o símbolo de força, o símbolo de amor incondicional, mesmo que às vezes há brigas, há rusga, há dificuldades. Mas esses 5 irmãos se uniram. Um montou uma escola, trabalhando feito uma mula. Os outros irmãos trabalhando também. E os outros 4 viraram médicos. Mas assim, passando em federal, passando fome, passando dificuldade. Mas todos se ajudavam. Quando isso não pode ser encarado, boa noite, não pode ser encarado simplesmente porque aqui o cérebro às vezes fica tanto tempo parado que causa alguns pane, mas é por isso que eu estou levando, mesmo esses eu estou tentando mostrar que o símbolo, a palavra símbolo, é o que norteia o cristianismo, é o que norteia a família, é o que norteia a associação e a unificação da família de um perante o abismo do outro, se entregar um, um dos irmãos trabalhava um tanto que adoeceu, mas era impressionante a ligação, e era uma ligação, aí é uma percepção minha, que eu vou desenvolver por um bom tempo, porque ela é meio longeva no raciocínio. Ele vai criando uma associação com o conceito divino, com a família sendo o grande apaziguador dos traumas. E obrigado, Paulinha. Amor. Esses traumas iniciais, eles também trazem um símbolo. Tem gente que repete, e eu acho que a maioria conhece, pessoas que repetem comportamento do pai e da mãe. Não é que só repete, porque aquele comportamento, e nós temos uma área do cérebro, região parieto-occipital, médio posterior. Estou usando o termo técnico para vocês compreenderem que tem no cérebro a área que trabalha com símbolo. E é isso, se você começa a compreender, você começa a se libertar de conteúdos inconscientes que te afastam da verdadeira fé, que te afastam verdadeiramente de um conceito de família que, mesmo que sofrendo, mesmo com os pensamentos às vezes distorcidos, mesmo com desejos meio perdidos e sentimentos recalcados, que é o mais comum, fica impedindo você de fazer uma codificação de fórmulas simbólicas. Então, a Bíblia, o Novo Testamento, ele é recheado de símbolos. O filho pródigo é um símbolo em si. O Sermão da Montanha é um símbolo em si. Ele vai muito, ele vai muito mais do que simplesmente uma historinha que para uma pessoa desavisada pode falar que é uma historinha para crianças. Mas, meu amigo, não é. Está na hora de acordar. Não é. É muito mais do que isso. É muito mais. É muito mais profundo. E a profundidade vai de acordo com a sua capacidade de aprofundar nesses raciocínios. Então, o Cristo percebeu, obviamente, nas histórias, que o subconsciente é o que absorve o conhecimento. É lógico que se ele falasse o que se deveria ser falado, a maioria se demandaria. Como às vezes acontece ainda até hoje. Começamos a tentar mostrar alguns conceitos que destoa
dessa, desse deserto que vemos aí de ideias, de explicações. E, novamente, o meu marretado, os símbolos é minha formação. Marretava. O símbolo ele tem um poder que se a maioria se afasta porque ou porque tem um medo inconsciente do não saber, ou porque tem medo. E por mais que muitos dizem que o medo é realmente o medo da morte espiritual, o que eu vejo no consultório é o medo encarnado da morte física. Mas para isso, o raciocínio nesse conceito, ele tem que levar a um estudo da metafísica. Eu coloquei um vídeo, talvez ficou muito ruim por causa do sinal. Podemos, por exemplo, analisar, como eu tinha colocado, que a maioria tem dificuldade de assuntos que voltam para si. E assim em dualidade. Qual é a dualidade? Agora, net, ou é mito, a dominação e a influência ainda é muito forte. Muito forte. Eu ainda vou mostrar esses alguns vídeos, algumas cenas assim, para você compreender. E vou mostrar as neuroimagens para você ver o quanto isso influencia o cérebro, a quantidade de parte neuronal que fica refém do símbolo, daquilo que não é compreendido, mas que é o que faz o seu cérebro agir. Então, se for pensar no primeiro conceito metafísico, filtros, esse é o primeiro passo, Cavalcante. Esse, viver entre o primeiro ponto metafísico, que a maioria não gosta, que é aprofundar entre a sutileza e a profundidade. Salomão, de forma muito interessante, ele fala, quem saberá alcançar o que está distante ou é muito profundo. Aquele que, se eu não me engano, está em Eclesiástico 7:24. Aqui estou indo de cabeça, então posso estar errando. Em Jó, que é um dos prediletos, fala que a sabedoria, onde ele questiona, a sabedoria onde vai ser encontrada. Então, esse ensinamento de compreender profundamente e de forma profunda o que é a sabedoria, ela vem na forma de símbolos ou alegorias. Então, as mais conhecidas, e isso num dos vídeos eu pus, é que a paz esteja com eles. Isso é um símbolo. A paz em si ela não é tangenciável, mas ela é muito maior do que simplesmente a palavra paz. E isso, os primeiros, quando vamos estudar um pouquinho da história do cristianismo, isso era muito presente nos primeiros cristãos. Não havia medo, porque havia certezas. Então, a dica é estudar e reter o estudo. Ju, eu posso fazer um vídeo sobre as técnicas de memória, porque eu iria criar uma tributária no Rio que eu estou tentando organizar. Mas eu vou fazer um vídeo sobre as técnicas de memória. Inclusive, técnicas muito boas para quem está a fim de aprender algumas línguas. Ajuda bastante. Uma outra simbologia
ou alegoria, que na Bíblia fala que os sábios, ele adentra e ele explica a profundidade por meio das simplicidade. Então, quando ele é falado que nadar no mar ou nadar é retirar pérolas do fundo do mar para quem sabe nadar, isso tem uma simbologia profunda, tanto profunda não só no sentido físico. A análise não é um ser que está mergulhando e pegando uma pérola. Nós estamos falando de um ser que vai estudando, dedicando a vida com foco, com único, e que gasta o oxigênio, que representa o sopro da existência, para buscar a grande vitória, que é a sabedoria primeira, que é simbolizado pela pérola. Então, se você analisa a Bíblia como uma forma simbólica, algumas passagens realmente têm que ser pensadas de forma concreta, mas atire a primeira pedra quem nunca pecou, que é coisa mais simbólica que isso. E a palavra símbolo causa esse medo todo. Precisamos avançar. Uma outra análise que eu tenho colocado e vou depois. Esse é o início, é a Gênese. Que é isso, João? Prazer. Uma segunda etapa seria compreender que a nossa cognição ele, ele se fortalece quando junto com o simbolismo inicial. O simbolismo que carrega todo o ser humano. Mesmo quando você vai estudar os arquétipos junguianos, ele vai e busca o arquétipo de Cristo. O arquétipo que ele chama da perfeição. O arquétipo daquilo que vai exigir um crescimento. Tanto. Também queria saber o estudo. Nós vamos. Realmente, eu vou fazer um vídeo sobre memória. É longo, mas vai ser interessante. E tem um tempo, tem vários tipos de memória, são quase 12 tipos, cada tipo de memória são áreas cerebrais diferentes e cada um tem um mecanismo de ação. Então a coisa é bonita, mas tem que se saber. Então, voltando àquela medo ou a segunda causa metafísica que vai fazer o ato do indivíduo de agir como um burro selvagem e o homem nascerá. É como um burro selvagem e o homem nascerá. Será que esse fato inicial cabe um símbolo de análise para nos tornarmos melhor? Será que, mesmo que às vezes eu tenha ficado 14, 15 horas trabalhando direto, e mesmo assim está com ânimo de querer passar um conhecimento, tem um significado, tem um valor? Então, esses obstáculos eles vão ilustrando que podemos aperfeiçoar a nossa força, a nossa capacidade de, como sábios, ver e nos ver como pessoas que podem se elevar, mesmo que pouco, mesmo que eu cresça pouco, mas é um crescimento. E esse crescimento é que vai fazer caminharmos para uma perfeição, ou para um melhoramento, ou para um desvio de problema, ou para o crescimento múltiplo das nossas cognições, os nossos afetos e nosso plano espiritual. Um vai se ligando ao outro. Então, nós, como indivíduo, temos de ter uma disposição integral
mesmo que, novamente, trabalhamos o dia inteiro, estudamos o dia inteiro, ouvimos problemas o dia inteiro, a nossa potência como ser está ali. E é um estudo preparatório para uma elevação. Então, o primeiro passo que vamos dar vai ser esse conceito de encontro. Então, como vamos adentrar a esse conceito berciano? Vamos fazer um recurso, esse recurso inato do homem, do indivíduo, da X litros, X texto, anotar curiosidade e profundidade. E isso é um prazer. Tem outras formas, tem inúmeras outras formas, Cabal, de estudar, seja por vídeos, livros, associando, organizando, mas uns fatores que é muito chave para quem está querendo aprender mais rápido alguma coisa. Então, voltando, vamos focar nessa espontaneidade, criatividade e sensibilidade, para que a visão que nós temos como agente do nascimento de um indivíduo mais equilibrado, capaz de criar, capaz de constranger o errado, de enfrentar o erro, desculpa, e fazer uma renovação da relação afetiva, cognitiva e transformar isso como uma ação transformadora do meio. Então, isso é um primeiro passo para começarmos a compreender como podemos usar a espontaneidade, criatividade e sensibilidade. E unir os três. E os três seriam admitidos e compreender as coisas não só como ela vem de forma pura, primitiva, mas que nós compreendemos o que nos apresenta de forma mais elevada. O primeiro ponto, e aí nós vamos alçar voos maiores, na verdade bem maiores, principalmente áreas do cérebro que estavam inativas. E uma coisa interessante, quando todos os trabalhos mostram que quando é apresentada uma ideia nova, uma ideia para qualquer indivíduo, sair da zona do conforto causa angústia. E a primeira reação natural dos indivíduos é mostrar uma certa raiva, porque está diante, e aí novamente, o símbolo da humildade é o que deve ser norteado. Mas eu deveria saber, eu deveria conhecer, e aí eu vou como eu não sei, isso vai causando confusões, tanto dos sentimentos quanto do pensamento, e normalmente, em quase 80% desses trabalhos, mostrar que as pessoas, quando ficam nesse nível de desespero, mesmo que pequeno, no fim do dia, mais ainda, a raiva se externaliza com muita intensidade. Então, até amanhã. Espero que estemos adentrando um território de conhecimento do nosso cérebro, e não só do nosso cérebro, mas da nossa vida cotidiana, de como podemos avançar e como podemos nos transformar em seres mais fortes e mais fortes, porque a elevação do espírito é o que torna o indivíduo mais forte. Só a cognição não vai. Ela é um suporte, sim, mas tem muito mais
coisa a ser estudada e compreendida. Então, boa noite a todo mundo. Obrigado. Tamo firme. As mentes que realmente querem desbravar a cada sulco dos neurônios. Obrigado, mano. Tamo junto, irmão. E amanhã eu vou esmiuçar a espontaneidade e vou mostrar como que isso está ligado com uma neuroplasticidade do cérebro. E vou dar uma pitada das memórias. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre memória. Aí eu tenho que separar um material bem denso, porque é um tema empolgante. Vocês vão gostar. Gente, até a próxima e até amanhã. Um abraço!